TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando o Conversas Bíblicas e você pode nos ouvir pela Rádio Manaim ou nos assistir pela TV Manaim. Você quer saber como? Aí no aplicativo da Rádio Manaim que você tem no seu celular, se você quiser, você pode acessar ali TV Web Manaim ao vivo, você vai assistir a este programa também em vídeo. Mas se você quiser, também pode assistir no Facebook da Rádio Manaim e também no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É uma alegria ter a sua audiência, é uma alegria compartilhar com você aqueles assuntos que são da palavra, da doutrina bíblica, aqueles que nos enriquecem do ponto de vista do conhecimento do projeto de Deus para as nossas vidas. E nós estamos aqui com a segunda edição do Conversas Bíblicas com o tema O Sacerdócio Universal do Crente. E como nosso convidado aqui, nós recebemos hoje o pastor Luiz Carlos Monferrari. Monferrari, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor a todos. Amém, glória a Deus. Bom, eu quero inclusive recomendar a você, se você não assistiu o programa na semana passada, que você assista, porque ali é que nós iniciamos esse tema e uma abordagem introdutória e até que amplia o entendimento foi trazida pelo pastor Luiz Carlos Monferrari e você não pode deixar também de assistir, até para compreender melhor essa segunda parte do tema O Sacerdócio Universal do Crente, aqui no Conversas Bíblicas. E para essa edição do Conversas Bíblicas, eu vou ler aqui o texto que está na Carta aos Hebreus, no capítulo 10, o verso é o verso 19, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Monferrari, a gente falou sobre o que foi a história da igreja, a sua experiência, o derramar do Espírito Santo, a experiência com oração, comunhão, o entrar na presença do Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. E você também abordou como a igreja, em determinado momento, ela se torna uma igreja histórica e ela volta ao passado, ela abandona esse projeto e a direção do Espírito Santo e volta a estabelecer um intermediário entre o homem e Deus, né? Entre Deus e o homem, ali, nessa relação de Deus com o homem. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Isso. Né? O Senhor nos deu essa condição de nos tornarmos reis e sacerdotes. Então, o que é esse sacerdócio? O que é essa expressão ela traz para nós no sentido da nossa experiência pessoal com Deus? E aí depois eu vou te pedir para você falar um pouco sobre a igreja como nação sacerdotal. Mas como é que é essa experiência minha, sua, daquela pessoa que está nos assistindo com o sacerdócio? Isso. É importante para nós entendermos aquilo que o senhor fala na carta de Hebreus, inclusive dentro desse texto que nós vimos aqui, e que vai reportar aquilo que era a ministração dentro do tabernáculo. Então, quando nós lemos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 2, então a palavra diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição ao que se chama santuário. Então, era ali além do primeiro véu, tá? Ali dentro da tenda da congregação. Mas depois do segundo véu, depois do segundo véu, você vai entrar no Santo dos Santos. Como diz a palavra aqui, estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos. E consta agora, aquele que escreveu essa carta, ele vai profeticamente falar o que está aqui, porque nós vamos ver que quando Salomão ele vai levar a arca para o templo, só tinha ali, depois nós vamos ver o versículo, só tinha as duas tábuas da lei. Então ele menciona o seguinte: tinha um incensário de ouro, a arca do concerto coberta de ouro, todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Então, só para nós anotarmos aqui,
a palavra fala lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, no versículo 8, ou melhor, no versículo 10, diz assim: na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe. Então, nós temos profética... Nesse caso aqui, nesse caso aqui que você leu de Crônicas, é no Templo de Salomão. Salomão já levando a arca, aquela arca que Davi tinha levado para Jerusalém. Agora Salomão vai levar a arca para o templo. Sim. O tabernáculo ele vai ser desfeito, ele tira a arca que estava no tabernáculo e vai levar para dentro do templo. Eu só estava mostrando profeticamente 2 coisas. Primeiro, para Israel ficou a lei, as tábuas da lei. Porque Israel, o Senhor já profeticamente tinha mostrado que estaria rejeitando todo o projeto, rejeitando o Espírito Santo, representado pela vara de Arão, e rejeitando o próprio Senhor Jesus, que a palavra diz que ele veio para aquilo que é seu, mas os seus não receberam, que era o maná. Mas aqui, quando na carta de Hebreus, o Senhor vai mostrar que dentro do Santo dos Santos estava ali o incensário e agora estava ali o vaso de ouro continha o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. O que o senhor está mostrando? Os 3 elementos que nós aprendemos, que é a glória, o temor e o mistério, estavam ali, porque aquilo é para a igreja. Então agora o senhor está mostrando que a igreja iria participar dos mistérios de Deus, da glória de Deus, do Pai, né, do mistério que é ali o Senhor Jesus e do temor do Espírito Santo, que é exatamente até a operação do Espírito para essa última hora, para que que é o Espírito de temor. Mas o detalhe aqui é o incensário, que lá no Velho Testamento, lá no tabernáculo, ele estava no santuário, ele não estava no Santo dos Santos. No santuário havia o incensário, havia o castiçal e havia a mesa com os pães da proposição. Por que o Senhor coloca aqui agora o incensário dentro do Santo dos Santos? Então o Senhor está mostrando profeticamente que porque o incensário, ele representa ali a oração. Pela oração, a igreja estaria entrando no Santo dos Santos, que é exatamente o texto que nós lemos aqui, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Porque quem entrava lá no Santo dos Santos com sangue? Só o sumo sacerdote. Agora, nós, depois do sacrifício do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz, nós podemos entrar no Santo dos Santos e temos ali um contato direto com Deus, que fala do sacerdócio universal do crente. Mas agora é importante nós entendermos por que a igreja é nação sacerdotal, por que sacerdócio. Então, nós vimos lá, né, nós falamos aqui, lá no início, quando o Senhor, ele fala Bereshit, e ali a variação Shirtaev, que ele anelava um louvor. Então, nós vemos ali, Abel entendeu. Então, quando Abel vai sacrificar ao Senhor, era um gesto de adoração, de louvor ao Senhor. Abraão, a mesma coisa, e depois o Senhor revelou para Moisés que seria durante toda a lei, aquele sacrifício. Só que, no período da lei, quem podia oficiar ou ministrar seria só o sacerdote. Aí sim, você tinha um intermediário entre o povo que estava lá, do lado de fora, ali no tabernáculo, e o altar do sacrifício, onde era ali feito o sacrifício, derramado o sangue, e lá no santuário e no Santo dos Santos. Mas Davi, agora é interessante nós observarmos que também Davi profeticamente vai provar ou vai mostrar que não seria mais assim. Então, lá no Salmo 46, aí nós vamos ver o que Davi falou lá. Então, ele diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, as minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Porque lá no Velho Testamento só tinha uma maneira da pessoa ser perdoada do pecado, através do sacrifício. Não tinha outra maneira. Primeiro que ninguém cumpriu a lei, então todos, a palavra fala que todos pecaram. Então, a única maneira
de haver o perdão lá no Velho Testamento era através do sangue que o sacerdote levava, e o sumo sacerdote, principalmente no dia da expiação, né, ele entrava no Santo dos Santos com sangue ali para expiação do pecado do povo. Mas quando Davi diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, a minha orelha furaste, Davi entendeu uma coisa maravilhosa. Nós vamos lembrar o que significa, Davi era rei, não era escravo. Lá no Velho Testamento havia, em Levítico, a orientação era que quando o escravo ou o servo ficava com seu senhor, só poderia ficar durante 6 anos, no 7º ano ele estaria forro, ele teria que ser liberado. Mas se o servo ou escravo, ele amasse o seu amo, ele entendesse que aquele lugar que ele estava era seguro, ele tinha uma gratidão pelo seu amo, ele não queria mais deixar o seu amo, ele furava a sua orelha com uma sovela, e ali ele dizia, agora eu pertenço, eu sou servo do meu amo pro resto da minha vida. Era uma decisão do próprio servo. Do servo. Então ele falou assim, eu vou servir, a obedecer, né, ali ao meu Senhor o resto da minha vida. Então Davi está se referindo aqui ao Senhor. Então quando ele fala, minhas orelhas furaste, Davi não furou a orelha, porque ele não é escravo, mas ele estava ali se colocando como servo de Deus para o resto da sua vida. E ele entendeu que o sacrifício e a oferta não agradava, ou não agradaria, porque ele era profético, não agradaria mais ao Senhor, mas o Senhor se agradaria da obediência, o verdadeiro louvor. Então o Senhor Jesus, ele vai mostrar ali, durante o seu ministério, ou vai cumprir exatamente isso, porque a palavra fala que ele obedeceu ao Pai até a morte de cruz. Ele obedeceu em tudo até a morte de cruz. Então, ali foi o perfeito louvor, perfeita adoração, que ele vai dar exemplo para a igreja. Então, a igreja ela vai entender isso, porque lá no Velho Testamento, você tinha o sacrifício dos animais, mas com a morte do Senhor Jesus foi o único sacrifício, vai substituir todos os sacrifícios, e a partir dali, seu sangue derramado, o Espírito Santo derramado, pelo Espírito, pelo sangue de Jesus, nós entraríamos ali no Santo dos Santos, e a igreja, como nação sacerdotal, ela prestaria todo o louvor, adoração, aquilo que Israel não entendeu, aquilo que Israel rejeitou, mas a igreja foi comissionada pelo Senhor para ali adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, mas principalmente entrar na presença do Senhor. Porque o Senhor fez isso, é que a palavra fala lá. O Senhor anelava esse louvor, anelava essa ligação da igreja, do seu servo com ele. E agora nós vemos, só para completar aqui, quando o Senhor vai confirmar isso na carta de Pedro. Então, Pedro, ele vai falar aqui, capítulo 2, versículo 9, primeira carta de Pedro, né? 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor nos chamou exatamente para exercer esse sacerdócio, e como você lembrou logo no início, né, o Senhor falou que nós somos eleitos para ser reis e sacerdotes. No exercício do sacerdócio, nós vemos aqui a direção do Espírito Santo, que foi abandonada, né, pela igreja, de uma maneira geral, a igreja histórica. Nós temos a comunhão com o Senhor, nós temos a postura da igreja clara, definida, né, fazendo algumas associações ao exercício do sacerdócio, né? Então a igreja, ela tem o sacerdote, ele nascia para isso, ele exercia esse trabalho ao longo de sua vida, né? É interessante, só não te cortando, porque toda operação no Velho Testamento do sacerdócio é através do sangue, e no Novo é toda através do Espírito Santo. Porque o sangue foi derramado, foi só uma vez, por isso não precisava derramar mais. Então essa operação do Espírito Santo vai estabelecer tudo isso, a comunhão, a ligação nossa com o Senhor e a condição de entrarmos na presença do Senhor e vivermos essa comunhão maravilhosa. É interessante que você falou que todo o exercício do sacerdote tinha, desde a consagração lá do sacerdote,
quando você tinha o sangue que era passado na orelha, no polegar, né? Você tinha toda uma liturgia, vamos assim dizer, no sangue, que envolvia o sangue. Você tinha o exercício da função sacerdotal que começava no sacrifício ali, ou seja, o derramado, o sangue, a pia, o sangue que era levado até o Santo dos Santos, né? A bacia de sangue levada até o Santo dos Santos, e de fato é isso mesmo. A palavra fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não era possível isso era para o Velho Testamento. Mas para nós agora, há o poder do sangue de Jesus, que é a ação do Espírito Santo. Que é a ação do Espírito Santo que substitui o sangue da ovelha, né? Exatamente, do cordeiro, do sacrifício que era feito no Velho Testamento. Isso. Que maravilha. Monferrari, é uma bênção, isso esclarece, isso dá aos nossos irmãos, inclusive, todo subsídio para entender o significado de nação sacerdotal, de igreja como nação sacerdotal, né? Isso nos enriquece de maneira maravilhosa, nós louvamos o nome do Senhor por isso. Bom, agradeço o seu tempo, Amém. Esse tempo que estamos juntos aqui, essa conversa nossa aqui maravilhosa, e já deixo o convite para em outras oportunidades estarmos juntos. Amém. Tá bom? Muito bem, estamos chegando assim ao final de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas. Talvez você tenha ouvido um louvor, é que nós estamos gravando no Manaim. Exatamente, a gente está dentro aqui do nosso estúdio no Manaim e fica bem próximo ao templo. Eventualmente a gente ouve um louvor que está sendo cantado no templo e nós estamos trazendo você para dentro do Manaim para participar junto conosco desse Conversas Bíblicas. Mas a gente chega então ao final dessa edição. Eu quero lembrar que você pode e deve curtir e compartilhar, se você assistiu no nosso canal no YouTube, esse conteúdo. Isso ajuda a evangelização, porque a própria plataforma vai dar maior visibilidade não só para Conversas Bíblicas, mas também para todos os outros conteúdos que estão aí no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta com mais um tema, com mais um convidado aqui no programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe a todos, boa semana, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.